A seguir confira mais um episódio do UTK Newscast, o podcast criado 100% por inteligência artificial, que trará as notícias da cultura pop japonesa. Os links de todas as notícias utilizadas nesse podcast estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar do podcast, curta o vídeo e deixe um comentário. Olá! Hoje o caldeirão da cultura pop japonesa tá borbulhando como há muito tempo a gente não via. Chegou um compilado de notícias agora do dia 6 de dezembro de 2025 e é uma mistura maluca de nostalgia pura com umas novidades que, olha, parecem muito promissoras. É uma daquelas levas de anúncios em que você olha e pensa, ok, tem algo acontecendo aqui. A gente vai mergulhar nesse material para tentar entender as tendências, sabe? Os grandes retornos, as novas apostas em animes, games, tokusatsu. Exato! É quase um mapa do que está na cabeça dos estúdios e do público agora. E a gente está aqui para tentar entender o que tudo isso quer dizer, qual é a história que essa coleção de notícias nos conta. Vamos tentar conectar esses pontos. E essa é a parte mais legal, porque quando você coloca lado a lado remake de um clássico dos anos 80, o 29º filme de um detetive que não envelhece. 29. E um jogo sobre um agente do FBI no limbo. Aí começam a surgir uns padrões bem curiosos sobre como as histórias estão sendo contadas e recontadas hoje em dia. Perfeito. Então vamos começar pelo sentimento mais forte de todos, a nostalgia. E o primeiro nome da lista vai pegar em cheio quem assistia TV aberta lá nos anos 2000. Ryukendo. A série Tokusatsu vai voltar, com exibição confirmada na TV Cultura em 2026, para comemorar os 20 anos da produção. E tem um detalhe aí que faz toda a diferença. Vai vir em HD. A fonte diz imagem melhorada, o que provavelmente é um bom trabalho de upscaling. Ah, claro. E isso não é só um detalhe técnico, é a chave para fazer uma obra de 20 anos atrás ser minimamente palatável para o público que cresceu com tela 4K, sabe? Faz todo sentido. Sem isso ia aparecer só uma reprise de arquivo, né? E é legal lembrar o peso que Ryukendo tem por aqui. Foi o último tokusatsu inédito a estrear na TV aberta brasileira, lá na Rede TV, em 2009. Com a voz do Wendel Bezerra no herói. É um marco para uma geração. Exato. E esse retorno não é aleatório. Mostra que os estúdios estão mapeando esses marcos. Eles sabem que quem era criança na época hoje é um adulto com poder de compra e principalmente com saudade. Então a gente tem Ryukendo voltando em HD e, no mesmo dia, o anúncio de um remake completo de Hokuto no Ken. Parece que estão olhando muito para o passado ultimamente. Pois é, o Hokuto no Ken, ou Fist of the North Star, ganhando um remake para 2026. A premissa é um clássico absoluto, mundo pós-apocalíptico, Kenshiro e sua arte marcial que atinge pontos vitais. Mas confesso que fico com o pé atrás. O estúdio é o TMS Entertainment, o mesmo de Dr. Stone. O estilo de arte deles é tão limpo, sabe? Tão moderno. Será que eles conseguem capturar a sujeira, o peso do traço do original? Essa é a grande dúvida, não é? É uma aposta de risco e o maior desafio de qualquer remake de uma obra tão icônica. Eles têm dois caminhos. Ou tentam emular o estilo antigo, o que é dificílimo, e pode parecer uma cópia sem alma. Que quase nunca funciona. Ou fazem uma reinterpretação completa, o que com certeza vai irritar os puristas. O sucesso ou o fracasso dessa nova versão vai depender totalmente dessa decisão criativa. E o diretor, Hiroshi Maeda, ele tem no currículo a direção de fotografia de Hellsing Ultimate, que tem um visual bem marcante. Talvez seja um bom sinal. É um bom sinal, sim. Mostra que eles estão pelo menos preocupados com a estética. E toda essa pressão sobre como respeitar o material original me lembra de um caso recente que lidou com exatamente o mesmo dilema. Trigun Stampede. Bem lembrado. E falando nisso, a continuação de Trigun Stampede já tem data. Estreia em 10 de janeiro. O que mais a gente sabe sobre essa nova parte? Já soltaram alguma coisa da produção? Sim, e os detalhes mostram o quão confiantes eles estão. A história vai dar um salto de 2 anos e meio
E já anunciaram até os artistas das músicas de abertura e encerramento. Picaresque Harrow por Ano e Stardust por Fomari, o que geralmente acontece mais perto da estreia, né? É verdade. É um sinal de que a produção está a todo vapor e eles querem manter o hype lá em cima. Entendi. Então, enquanto Hokuto no Ken ainda precisa provar que consegue lidar com o peso do original, Trigun Stampede já passou por essa prova de fogo, foi aceito e agora está expandindo sua própria visão da história. É um segundo estágio do revival. Perfeitamente colocado. É a prova de que, se a releitura for bem feita e tiver personalidade, o público embarca. O CGI do estúdio Orange dividiu opiniões no início, mas a história se sustentou. Agora eles têm liberdade para aprofundar a narrativa que começaram, em vez de só refazer o que já existia. Ok. Então, dessa discussão sobre como manter clássicos relevantes, a gente pode pular para as franquias que nunca precisaram de um revival, porque, na verdade, elas nunca foram embora. E é impossível não começar com o Detective Conan. Impossível. E o número é sempre chocante. Vem aí o filme de número 29. 29. Detective Conan, Fallen Angel of the Highway, estreia em 10 de abril de 2026. A longevidade dessa série é um caso de estudo. E o mais incrível é que eles continuam achando jeitos de manter a coisa fresca. O foco desse filme, por exemplo, vai ser numa personagem da polícia, a Chihaya Hagewara, que nunca tinha aparecido nos cinemas. Eles estão sempre expandindo o elenco de apoio. E essa é a fórmula. Manter o mistério principal da série em fogo baixo e usar os filmes anuais para dar destaque a personagens secundários que os fãs adoram. Cria um universo que parece estar sempre em movimento. E a atenção aos detalhes é o que fideliza o público. A dubladora original da Chihaya, a Atsuko Tanaka, faleceu em 2024. Sim. E eles já anunciaram que a substituta será Miyuki Sawashiro, uma voz super respeitada. Isso mostra um cuidado enorme com a continuidade e com a qualidade. Esse nível de cuidado explica como eles conseguem manter a relevância por quase 30 filmes. Mas e quando uma franquia decide que a fórmula, por melhor que seja, precisa ser quebrada para continuar relevante? Aí a gente entra no caso de Fate Strange Fake. Exatamente. Fate poderia facilmente continuar lançando mais Guerras do Santo Grau com a mesma estrutura de sempre. Mas com Strange Fake, que estreia já em 3 de janeiro, eles estão chutando o tabuleiro. O segredo tem nome e sobrenome: Ryogo Narita. O autor de Durarara e Bacano. Isso muda tudo. A premissa já é uma bagunça deliciosa, uma guerra do santo grau falsa nos Estados Unidos, com servos falsos, mestres que não são magos e as regras sendo completamente ignoradas. E a equipe é de primeira linha, com o estúdio A1 Pictures e o Hiroyuki Savano na trilha sonora. É a decisão mais inteligente que a franquia Fate tomou nos últimos anos. Ele vai fazer com o universo de Fate o que ele faz de melhor: quebrar tudo e depois juntar os cacos de um jeito genial. Com certeza, isso atrai tanto o fã antigo, que talvez já estivesse cansado da fórmula, quanto gente nova que adora o estilo dele. Falando em autores com um estilo inconfundível, saindo um pouco dos animes e indo para os games, o próximo anúncio parece que foi feito pela mesma lógica de trazer alguém com uma visão única. O novo jogo do Suda 51, Romeo is a Dead Man. Ah, sim. O primeiro conceito original do estúdio dele, o Grasshopper Manufacture, em mais de 5 anos. E só pela sinopse você já sabe que é 100% Suda 51. Ninguém mais faria um jogo assim. Eu tive que ler essa sinopse 3 vezes para acreditar. Um agente do FBI, Romeo Stargazer, que está no limbo entre a vida e a morte, usa uma máscara chamada Dead Gear para caçar fugitivos pelo multiverso enquanto procura a namorada desaparecida, a Juliet. Ninguém além do Suda 51 para criar uma coisa dessas. Exatamente. E é por isso que um jogo dele é um evento. Enquanto a maior parte da indústria está tentando fazer o próximo grande sucesso de mundo aberto, fotorrealista, ele está no canto dele criando essas experiências que são puro estilo, humor ácido e criatividade bizarra. Sim. É um respiro de ar fresco tão necessário no mundo dos games. Totalmente. É a antítese de uma franquia que joga seguro. E, partindo dessa variedade, vamos dar uma olhada nas novas histórias, nos animes inéditos que estão chegando. E a variedade de temas é impressionante.
Começando por um romance que parece mexer com umas ideias bem atuais. Uruwashi no Yoinotsuki. Esse estreia em 11 de janeiro. A premissa é ótima. A protagonista, Yoi, é tão alta e elegante que todo mundo na escola a trata como o príncipe. O conflito começa quando ela se apaixona pelo outro príncipe da escola, o Ishimura, que é o primeiro cara que olha para ela e a enxerga de fato como uma garota. E claro, a união dos dois príncipes da escola vai gerar todo tipo de confusão. Parece interessante porque foge do romance padrão, né? E se conecta com uma tendência forte que estamos vendo. Os romances de hoje estão menos focados no será que eles ficam juntos e mais em explorar dinâmicas de identidade, de gênero, de como a percepção dos outros afeta um relacionamento. Entendi. O drama aqui não é externo, é sobre a autoimagem deles. E na outra ponta do espectro romântico, tem um anúncio para 2026 que parece apostar numa fórmula mais clássica e familiar. O Ushi no Ototodomo ga Sumimasen. Isso. A história é sobre a Ito, que se muda para a casa do padrasto e de repente ganha 4 meio-irmãos mais novos, todos lindos. Ela precisa aprender a ser a irmã mais velha dessa turma toda. É uma configuração bem diferente. É quase um harenho reverso, né? Uma garota cercada por vários rapazes bonitos. Basicamente, enquanto Uruwashi parece focar no desenvolvimento psicológico de um casal, essa obra aqui aposta na comédia e no carisma do elenco. É uma fórmula que funciona, focada nas dinâmicas divertidas de uma nova família se formando, com uma pitada de romance no ar. Agora, vamos para um terreno mais pantanoso. Um rumor, mas de uma fonte considerada confiável, sobre um anime que pode gerar muita discussão em 2026. Kanojo no Tomodachi. Ah, esse rumor está dando o que falar. A premissa é bem direta e provocativa. Um rapaz começa a ser seduzido pela melhor amiga da namorada dele e entra naquele dilema clássico entre o amor que ele sente e o desejo que o consome. Certo, e a fonte especifica o gênero como NTR. Para quem nunca ouviu essa sigla, o que exatamente isso significa na prática? É só sobre traição? É um tipo bem específico de história de traição. A ideia central, o que define o gênero, é focar na angústia, na dor e no drama psicológico de quem está sendo traído. O protagonista da história geralmente é a pessoa que está sofrendo, não quem trai. Ah, entendi. É um tema que mexe com o público porque explora um lado bem sombrio e desconfortável dos relacionamentos. Por isso é tão controverso. Então, se esse anime for confirmado, seria uma aposta ousada. Muito ousada. Levar um nicho tão pesado e focado em drama psicológico para uma adaptação em anime seria um sinal de que o mercado está se abrindo para temas mais adultos e complexos, mesmo que sejam desconfortáveis. A questão é, o público mais amplo está pronto para esse tipo de narrativa? Certamente geraria um debate online gigantesco. Um ponto para a gente ficar de olho. E para fechar, 2 atualizações rápidas. A segunda temporada de Westoria, Wand and Sword, ganhou trailer e estreia em abril. É aquela história do garoto sem magia, numa escola de magia, que compensa tudo na base da espada. O arquétipo do azarão que nunca falha. É como o Black Clover ou Mashle. O público adora uma história de superação contra todas as probabilidades. A continuação era esperada. E nos games, Digimon Story Time Stranger vai receber seu primeiro DLC já no dia 8 de dezembro. A fonte destaca que essa expansão vai ter uma conexão direta com o anime Digimon Beat Break. E aí está um exemplo perfeito de sinergia transmídia. A Bandai Namco não está só vendendo um jogo e um anime separados. Eles estão criando um ecossistema. Certo. O DLC do jogo aprofunda o universo do anime, o anime gera interesse no jogo. É uma estratégia inteligente para manter os fãs engajados nas duas frentes. Ufa, que apanhado de notícias. Então, olhando para tudo isso que a gente discutiu, o que fica é a imagem de um mercado muito vivo. De um lado, essa onda de nostalgia fortíssima, mas que não é só reprise. É uma curadoria do passado, uma atualização de clássicos como Haikendo e Hokuto no Ken. Do outro lado, franquias gigantescas como Detective Conan e Fate, mostrando que não estão acomodadas. Uma aprofunda seu universo com um cuidado cirúrgico, enquanto a outra se joga no caos criativo para se reinventar.
E junto com tudo isso, uma safra de histórias novas que vão do romance introspectivo sobre identidade de gênero até um drama sobre traição que flerta com o tabu, sem falar em um autor de games que parece ter declarado guerra ao lugar comum. Se a gente conecta todos esses pontos, o que aparece é um ecossistema de entretenimento que está ao mesmo tempo olhando para o passado com carinho e para o futuro com ousadia. Há espaço para o conforto de uma história que a gente já ama e para a provocação de um tema que nos desafia. As fronteiras entre mídias estão cada vez mais borradas, com jogos, animes e mangás se alimentando mutuamente. É um cenário muito rico e complexo. Sem dúvida. E isso tudo me deixa com uma reflexão. As fontes de hoje falam de remakes de obras dos anos 80, como Hokuto no Ken, e dos anos 2000, como Ryukendo, que vão coexistir com todas essas histórias completamente novas. Isso levanta uma questão interessante. Em um mundo com tantas opções de entretenimento, o que nos faz voltar para as histórias que já conhecemos? É apenas a nostalgia ou essas histórias clássicas possuem algo fundamental, uma estrutura, um tema universal que as novas narrativas ainda estão tentando encontrar?